Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Caetano, estou coordenador da Coordenadoria Pedagógica e vim aqui hoje para a gente bater um papo na nossa live sobre o ensino médio, né? Então, vocês estavam até agora há pouco com a Bruninha e o Marcão falando sobre tecnologia, sobre, né, tirando as dúvidas dos aplicativos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, né? Então, na verdade, esse é um começo de conversa aqui nesse espaço do Centro de Mídias. A gente deve conversar sobre o ensino médio quase toda semana, né? A gente deve trazer informações, deve trazer convidados para a gente conseguir falar com todo mundo e abordar todas as dúvidas, etc., né? Então, essa é uma live que a gente está fazendo agora na hora do almoço, não tem, né, não é uma programação obrigatória, mas é um adicional, uma coisa legal que a gente está oferecendo aí para quem quiser passar esses minutinhos aí com a gente nesse horário do almoço. E quem quiser assistir depois vai ficar também gravado e a gente vai disponibilizar, tá bom? Hoje, para essa conversa inicial sobre o novo ensino médio, né? Eu vou aqui trazer algumas informações, vou recapitular um pouco do que eu já conversei com vocês um pouquinho do que eu já conversei com vocês durante o planejamento e depois a gente vai ter alguns convidados especiais. Deixa eu só trocar o meu microfone aqui, um segundo. Acho que agora tá melhor, né? Sem a interferênciazinha que estava dando. Pronto. Então, para a gente seguir, eu vou falar um pouquinho de forma geral sobre o novo ensino médio e depois a gente vem com com alguns convidados aqui especiais para vocês. A gente está no chat, eu pedi para deixar o chat fechado agora, então a gente vai bater um papo e aí quando a gente for fazer a nossa conversa, bate-papo com os convidados, aí a gente abre e vai pegando as dúvidas, conversando mais sobre isso, tá bom? Bom, coloca os slides para a gente poder falar um pouquinho do novo ensino médio. Antes da gente, só de antemão, eu sempre gosto de relembrar onde a gente pode encontrar as informações chave, né? Então, a Secretaria tem uma série de informações sobre o currículo paulista, a etapa do ensino médio, no site da EFAP, né? Então, efap.educação.sp.gov.br é o mesmo site onde tem os materiais didáticos, os materiais de apoio, tem lá também o currículo, né, que vai trazer quais as habilidades e vai contar um pouquinho dessa estrutura nossa do ensino médio. A gente também encontra nesse mesmo site uma série de informações sobre o novo ensino médio, né, o que nos aguarda, né? Então lá tem materiais formativos, tem bastante material bacana para todo mundo ver, tá? E eu também sempre gosto de lembrar que as formações que a gente teve até hoje sobre o ensino médio também estão nesse site da EFAP, né? Então a Escola de Formação mantém as suas formações do ensino médio todas ali organizadinhas. Junto com um arquivo que eu acho super bacana, que é o de perguntas frequentes, né? Então, toda vez que você tem uma pergunta, vale a pena dar uma olhada no arquivo de perguntas frequentes para ver se alguém já não fez essa pergunta e já não está lá, né, essa pergunta. Bom, falando do ensino médio, a gente tem algumas informações básicas para todo mundo, né? A primeira coisa é que a gente vai começar em 2021, este ano, já com todos os alunos da primeira série. Então, todos os alunos que estão na primeira série do médio esse ano já começam nesse currículo novo do ensino médio. Não tem, esse ano, grandes novidades, né? Então, o que tem de novidade esse ano? Vai ter uma proximidade maior dentre os professores da mesma área do conhecimento, né? Então, os professores de física, química e biologia vão dialogar mais entre si para dar suas aulas. O professor de história, geografia, filosofia e sociologia também vão ter um diálogo maior dentro da sua área, né? Então, eles têm formação juntos, eles vão ver, então na aula de geografia do mês que vem tem esse tema, então eu na minha aula de história já vou me preparando, já vou, né, dialogando com essas aulas. E ele também vai ser construído, né, o ensino médio, já pensando em como que a gente consegue formar os nossos estudantes
para aproximar eles das transformações da sociedade e do mercado de trabalho atual, né? Então, a gente tem visto a sociedade mudando bastante e os nossos estudantes têm que estar próximos, têm que estar preparados para essa mudança, né? Pode colocar na tela, por favor. A gente também vai construir um ensino médio ao longo do ano de 2021, se preparando para 2022. Então, ao longo desse ano, a gente vai convidar os professores e os estudantes para aprofundar essa construção do novo ensino médio, né? Então, especialmente o que a gente vai ter a partir do ano que vem, que são os aprofundamentos, que a gente vai trazer a possibilidade dos estudantes escolherem em qual área eles vão se aprofundar, tá bom? Ou seja, a ideia é fortalecer o debate durante 2021 sobre o projeto de vida para que a gente consiga fazer melhores escolhas dos itinerários formativos a serem ofertados nas escolas, né? Então, vocês vão ver que vai ter toda uma programação especial para o componente de projeto de vida esse ano. Bom, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o que a gente já fez sobre o ensino médio, como vai ser aqui em São Paulo, e aí trazer 2 convidados para a gente falar sobre esse ensino médio. Rapidamente, tá? Então, tudo isso aqui a gente já passou quando a gente fez a formação do planejamento escolar, né, há um mês atrás. A gente fez, em 2019, as formações do Inova, né, as primeiras formações sobre projeto de vida. A gente teve os seminários iniciais, né, para a construção do currículo paulista. Em 2020, a gente já fez o início, né, das primeiras matérias de projeto de vida, né, a primeira vez que a gente foi ministrar projeto de vida numa sala de aula. E, em cima da consulta pública, documento de currículo, que teve até mais de 400 mil contribuições, imagina a pessoa que leu as 400 mil contribuições, gerou um currículo do ensino médio aprovado no Conselho Estadual de Educação, isso em 2020. Né? Quando a gente pensa em como vai ser a estrutura do ensino médio, a gente tem que lembrar que a gente tem uma formação geral básica, né, que percorre aí 3 anos da formação do estudante, e tem também os itinerários formativos. E aí a gente vai, ao longo desse ano, aprendendo bem o que são esses itinerários formativos. Mas, de forma geral, você tem uma formação com todos os componentes curriculares, né, que no começo em 2021, essa é a formação que a gente tem, e a partir de 22, a gente vai aprofundando, né, fazendo os aprofundamentos da 2ª série e depois na 3ª série do médio. No caso da formação geral básica, a gente tem as 4 áreas do conhecimento e todos os componentes curriculares, né? Então, todos eles têm sua área correspondente, né? Então, a gente tem ali agrupadas as áreas do conhecimento. São as mesmas que a gente já costuma conhecer, mas esse ano, no ensino médio, na 1ª série, os professores vão trabalhar mais juntos, né? Cada um continua tendo a sua aula específica, né? Continua sendo professor de história dando aula de história, de geografia dando aula de geografia, mas eles têm aí uma conversa maior entre as áreas. Quando a gente fala dos itinerários formativos, a gente também tem as 4 áreas do conhecimento, né? Então, a gente consegue permitir que o aluno se aprofunde em uma ou 2 dessas áreas. Linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Os componentes que a gente tem, eles também estão refletidos nas mesmas áreas dos itinerários formativos. O que tem de adicional é a formação técnica e profissional. Então, algumas escolas do estado já estão ofertando também junto à formação técnica, né? Então, conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico consegue expandindo o programa de ensino técnico, esse programa vai entrando nas escolas estaduais, né? Então, a gente vai adicionando essa opção, essa oportunidade para os alunos dessas escolas. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre o itinerário formativo, né? O que ele é composto? Ele vai poder ser composto tanto numa área só, quanto em 2 áreas de uma vez. Então, o aluno vai poder se aprofundar só em linguagens, ou ele vai poder se aprofundar, por exemplo, em linguagens e ciências humanas, né? Então, ele vai fazer mais aulas dessas matérias, desse aprofundamento que ele escolher. São 4 áreas do conhecimento, e quando você junta 2 a 2, ficam 6 itinerários formativos, né? Então, a gente tem itinerários formativos integrados. Então, você tem
4 das áreas por si só, e mais 6 itinerários formativos, 10 tipos de itinerário possível, mais os itinerários de formação técnica profissional, né? Então, a gente fala dos 11 itinerários possíveis de serem percorridos aqui em São Paulo. Os itinerários, eles também incluem os componentes curriculares do Inova, né? Na verdade, a gente já começou em 2020 trazendo os componentes do Inova, projeto de vida, eletivas, tecnologia e inovação, e esses componentes fazem parte também do itinerário formativo, né? Eles já são parte do itinerário formativo. No ensino médio na primeira série, esses são os componentes que a gente vai estudar no itinerário formativo, né? Quando a gente chega na segunda série, a gente vai, além do projeto de vida, eletivas e tecnologias, os alunos também vão fazer o aprofundamento curricular. Então, eles vão poder, dentro da sua carga horária, estudar, se aprofundar em uma ou mais áreas do itinerário que eles escolheram. Tá? Então, pode ser um itinerário de matemática, pode ser um itinerário de ciências da natureza e matemática, por exemplo, e assim por diante, naquela lista dos 11 itinerários. Né? Mas, basicamente, o itinerário é composto pelo aprofundamento e pelas disciplinas do Inova. Ele tem 1.350 horas ao todo, né, contando as 3 séries, e essas horas estão divididas da seguinte maneira. Né? Como eu tenho os 3 componentes do Inova, as 3 séries, eu tenho 450 horas de Inova Educação, né, de projeto de vida, tecnologia e eletivas. O restante, as 900 horas, são dedicadas para o aprofundamento curricular, né, sendo que o Inova são os 3 anos, né, primeiro, segunda e terceira série do ensino médio, e o aprofundamento é só na segunda e na terceira série do ensino médio. Então, quem começa esse ano o ensino médio só vai ter o Inova como parte do itinerário formativo. Quem está o ano que vem, e esses alunos que estão hoje na primeira série, o ano que vem vão para a segunda e vão daí começar a se aprofundar nas áreas que escolherem. Tá? Ou seja, a gente tem que, ao longo desse ano, criar as condições para que esses estudantes escolham para onde eles vão se aprofundar no ano que vem. Né? Ou seja, as escolas vão definir quais aprofundamentos curriculares elas vão ofertar antes do período de rematrícula, né? Ou seja, antes de saber, para poder informar durante a rematrícula quais itinerários elas vão ofertar, a partir do que tem disposto no currículo paulista. Né? Então, tem todas aquelas opções lá para as escolas. Mas elas também vão contar com o envolvimento da equipe gestora, especialmente dos professores e dos estudantes. Porque a ideia é que a escola oferte para os seus estudantes aqueles itinerários que fazem sentido para eles e aqueles itinerários que os professores daquela escola podem ministrar, ou querem ministrar, ou faz sentido, encaixa ali com a vocação daquela escola. Né? Então, a gente sabe que cada escola tem uma realidade específica e cada escola vai poder ofertar os itinerários que fizerem sentido ali naquela realidade específica, né? Dependendo dos alunos que estão lá, dos professores, etc. A ideia é que, ao longo de 2021, a escola cria os espaços de diálogo com os estudantes para mostrar essas possibilidades de escolha, né? Sondando os interesses dos estudantes, orientando os estudantes ao longo de 2021, para que a gente possa, para que os nossos estudantes da primeira série de 2021 possam escolher ao final do ano quais itinerários eles querem se aprofundar. Né? Lembrando que, enfim, a oferta vai ser definida por cada escola a partir, né, da sua capacidade física, dos quadros de professores. Tem escolas que têm muito mais professores, tem escolas que têm menos professores, mais alunos, menos alunos, com mais interesse para isso, mais interesse para aquilo, numa região que tem determinada característica ou tem outra característica. Né? E esse modelo de oferta, né, modelo de oferta super descentralizado, é o que vai gerar a possibilidade de cada aluno poder se aprofundar naquilo que tem de interesse. Né? Eu tenho, assim, nada que eu trouxe aqui é novo, né? A gente já falou sobre isso no planejamento, já falou em outras formações, mas é sempre bom relembrar para que a gente possa ir acompanhando.
Eu estou aqui com o celular na mão, vendo o canal. Podem ligar o chat para a gente poder interagir. E aí eu vou pegando aqui as perguntas que... Opa, tirar o retorno. Pronto. Eu vou pegando as perguntas e vamos conversando, né? Abriu o chat, já vieram os boa tarde. Não precisa, boa tarde a todos e todas. A gente já está aqui. Bom, vamos agora para a segunda parte da nossa conversa, que eu acho que, na verdade, é a parte mais legal, porque até agora só foi repetição, que é a gente conversar com os nossos dois queridos especiais entrevistados de hoje, né, com nossos participantes convidados. A gente tem duas pessoas muito especiais aqui hoje comigo no estúdio. Uma é a Marli, né, que é professora da rede, vai se apresentar daqui para frente, daqui também, e o Fernando, que é um aluno que ingressou agora no ensino médio esse ano, né? Marli, se você quiser se apresentar? Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Caetano, né, o Gustavo, pelo convite feito à minha pessoa, em nome da minha escola. Eu estou aqui, eu sou a Marli Bezerra de Farias, eu sou professora da rede desde 98. Eu sou titular de cargo de Educação Física e, desde o ano passado, comecei a ministrar as aulas de projeto de vida. Eu venho lá da escola Aquilino Ribeiro, uma escola do extremo leste, né, da periferia de São Paulo, lá em Goianazes, Jardim São Paulo, sobre a gestão do meu diretor Jefferson dos Santos, que é excelente diretor, muito parceiro, e da nossa diretoria de ensino LET 3, sob o comando da dirigente Elaine Hernandes. E eu agradeço, né, estar aqui esse convite. Estou um pouquinho nervosa, espero que vocês entendam um pouquinho. Então, assim, é muito legal estar aqui, trazendo a nossa escola lá tão periférica, estar falando desse tema, né, onde nós vamos estar fazendo parte desse novo ensino médio, né, dessas propostas, agregando aos nossos alunos os seus sonhos, né, trabalhando com eles as suas frustrações, a fim de que, ao longo deles terminarem o ensino médio, eles sejam preparados para o mercado de trabalho e fazendo parte da cidadania aqui, por todos os âmbitos que eles passarem. Obrigado, professora. Imagina. É super normal. Eu lembro a primeira vez que eu vim no estúdio apresentar no Centro de Mídias, era uma coisa assim, meu Deus, e agora? E depois a gente já fica mais acostumado, não se preocupa, não. A gente também tem o Fernando. Fernando, quer se apresentar? Falar um pouquinho de você? Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando, estudante da Escola Aquilino Ribeiro. E vim, né, em nome de todos os alunos, também em nome da escola, falar sobre o novo ensino médio, né, como um estudante e como ele vai meio que impactar na minha vida e na vida de todos os outros alunos do ensino médio. Legal, Fernando. Para a gente bater esse papo, vamos falar. A gente sabe que nem eu comentei aqui agora, né, 2021 vai ser o ano em que a gente vai explorar essas possibilidades, né, do novo ensino médio. Você chegou, Fernando, já a pensar um pouquinho sobre... Bom, você está entrando no ensino médio agora, né? Você sabe um pouquinho o que você espera desse ensino médio, nos próximos 3 anos que você vai cursar? O que está aí na sua cabeça quando você pensa no ensino médio? Assim, antes, né, eu não tinha tanta assim, noção de como ia ser o ensino médio. Agora, como vem o novo, todo mundo falando sobre, explicando como que vai ser, eu tenho uma boa expectativa dele. E, tipo, não só eu, como qualquer outro aluno do ensino médio, esse novo ensino médio vai ajudar ele a meio que se descobrir, saber o que ele quer, onde ele quer se aprofundar. Legal. E como que você acha que os professores, as professoras podem ajudar nesse caminho? A se descobrir ou a descobrir o que eles querem fazer? Conversando bastante com os alunos, conversando entre eles também, fazendo meio que palestras, como foi no ano passado. No ano passado tivemos, né, por mais que foi online, nós tivemos bastante aulões, assim, tipo, falando sobre bullying, sobre mesmo o emprego, né, a área de trabalho, falando sobre feminismo. Foram muitos temas abordados durante o ano passado. Legal. E, Marli, você, enfim, seus alunos estão ingressando agora no ensino médio
tendo o projeto de vida esse ano, né, que é uma matéria, um componente que você começou a ministrar. Como que você acha que esse componente de projeto de vida pode ajudar os estudantes a, né, construir um ensino médio que tenha mais a ver com eles, né, mais a cara deles? Então, Caetano, ano passado a gente começou com esse novo normal, né? A gente achou que essa pandemia só até março, abril a gente estaria de volta e ela se prolongou o ano inteiro, né? E a gente teve que se adaptar a tudo, a todas as tecnologias, todas as mudanças e como inserir nossos alunos em todas essas mudanças também. Né? Então, assim, eu acredito que eu também tive que estudar bastante, além de ter feito as formações do Inova, mas, mesmo assim, sempre havia muitas dúvidas em relação ao tema, né? E foi lendo, estudando, assistindo às aulas do Centro de Mídia, tirando bastante dúvidas. Eu acredito que, com a mudança do novo ensino médio, o projeto de vida ela vai ajudar a desenvolver o plano pessoal desses alunos, onde nós temos que buscar os sonhos deles, né? A gente tem que ir atrás dessas frustrações, dos sonhos deles e tentar estar passando para eles qual é o seu objetivo, qual o seu foco, qual a sua meta. Eu até antes da gente entrar no ar, eu estava comentando com você, né, Caetano? Assim, a gente tem que ir às metas pequenas. Se eu vou logo direto a uma meta grande, eu acredito que no meio do caminho vai acontecer alguma coisa e eu vou desistir. Então, assim, o projeto de vida ele vai, através desses sonhos desses jovens, a gente vai estabelecendo as pequenas metas e mostrando os caminhos para eles que eles têm a seguir ao longo que se chegue ao seu objetivo. Legal. E no ensino médio, a gente está vendo que, né, que o estudante vai escolher uma área para se aprofundar. Você acha que... como que você acha que o professor pode apoiar nesse papel de escolha do estudante, assim, sabe? No novo ensino médio e também na vida, né? Como que os professores podem apoiar os estudantes a escolherem melhor? Esse apoio vem de encontro eu acredito, a sua especificidade, né? Como você falou no começo, a gente tem que levar bem em conta a questão local, né? Esses sonhos que os jovens trazem dele mesmo, com ele mesmo, dentro do seu contexto social. Então, a gente tem que se apegar nessas questões. O professor ele vai ter que trabalhar dentro da sua especificidade, trazer aquele sonho e, através daquele sonho, tentar estudar, né? Vai ter que se aprofundar mais nos assuntos, a fim de dialogar com esse aluno e dar um ponto para ele, né? Um norte, por onde ele começa. Uhum, legal. E, Fernando, passando a bola para você, do que você já tem pensado, né, feito de aula de projeto de vida, ou dos seus estudos até agora, você já tem assim, uma coisa, uma vontade, uma área que você queira estudar mais, ou como que você vê o Fernando depois do ensino médio, né? Em que área você gostaria de se aprofundar, ou que você gostaria de trabalhar, ou estudar mais? Eu, em mente, tenho, né, agora tenho gastronomia, a área de saúde também eu gosto bastante, por conta da minha mãe. E agora eu tô bastante focado em jornalismo. Legal. Então, área de saúde, né, próximo assim, medicina, enfermagem, alguma coisa na área de saúde, ou jornalismo, ou Gastronomia. a gastronomia, né? Que, nossa, é muito legal a gastronomia, deve ser bem legal. E como é que você foi pensando sobre essas áreas até aqui? Por exemplo, o jornalismo é uma área que você gosta. O que te chamou a atenção no jornalismo? Tipo, eu comecei a me aprofundar bastante nesses 3 temas, por conta que são coisas do nosso dia a dia. Tipo, a área da saúde é meio que pela minha mãe, que ela trabalha na área da saúde. Gastronomia é gerado de gente fazendo comida. E o jornalismo, que é atualmente o que eu estou mais focado, tipo, assistindo o jornal, assim, vendo o jornalista ali sempre bem informado, sempre dando uma informação, sempre sendo o porta-voz. E eu me interessei, eu olhei e falei, nossa, interessante aquilo ali, eu vou me aprofundar naquilo. Legal. Já está tendo uma experiência inicial agora de estar na frente das câmeras, né, Fernando? É sempre uma experiência bacana para a gente conhecer. Eu estou com algumas perguntas aqui do pessoal do aplicativo. Eu vou também aproveitar esse espaço para a gente poder conversar com quem está
lá da escola ou de casa assistindo a gente, tá bom? Então, tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante, que é o professor Juan, eu acho que é Juan que pronuncia, falou assim, mas disciplinas podem ser extintas para dar espaço para o novo projeto? Professor, a gente vai manter as mesmas disciplinas que nem a gente mostrou nos slides, né? São as mesmas 4 áreas e as mesmas disciplinas. A diferença é que o aluno vai poder escolher em qual das áreas ele vai se aprofundar, qual ele vai estudar, vai se dedicar mais para aquele conjunto de aulas, né? E essa pergunta, ela está junta com de um outro professor, Fabrício. O Fabrício pergunta assim, supondo que uma escola não tenha um itinerário de ciências da natureza, vai diminuir a quantidade de aulas disponíveis para os professores de ciência da natureza? Os professores dessa área vão ter que procurar aula em outras unidades? Aí, Fabrício, eu acho que todo mundo, eu acho que a lógica que a gente está construindo é que a escola vai ofertar os itinerários formativos com base, claro, naquilo que os estudantes querem estudar, mas também no quadro de professores que essa escola tem, né? Então, ela vai também, se essa escola tem professores de ciência da natureza, essa escola vai ofertar também itinerários de ciências da natureza, né? Então, os professores vão poder ministrar essas aulas para os alunos que escolherem entrar nessa macro área, né, de ciências da natureza, ou junto, né? Pode ser um itinerário de ciências da natureza e matemática junto, né? Então, vão ser essas 2 áreas que os professores vão ministrar as aulas. E aí, a Pronúbia, ela pergunta assim, em qual etapa o aluno irá escolher uma área para se aprofundar? Vamos pegar o Fernando como exemplo, né? O Fernando acabou de entrar na primeira série do ensino médio, né? Então, ele vai passar essa série do ensino médio com as mesmas componentes que a gente tinha até então na primeira série do médio. Para ele, vai ter novidade de filosofia, de sociologia, de física, química e biologia, né? Que antes era só ciências. Então, tem algumas novidades aí para o Fernando no ensino médio, como sempre. Mas são aqueles componentes, aquelas matérias que a gente normalmente já tinha na escola. A novidade é que, ao longo do ano de 2021, ou seja, durante a primeira série, o Fernando e os colegas todos da primeira série vão ter, durante as aulas de projeto de vida e também nas outras aulas, né, vão ter a oportunidade de pensar um pouco mais sobre esses itinerários, sobre quais áreas eles querem se aprofundar. E aí, ao longo do ano, vão fazendo essas conversas, vão tendo essas discussões, vão conhecendo mais sobre o projeto de vida, sobre o novo ensino médio. Inclusive, a ideia é que a gente não esgote tudo sobre o ensino médio aqui hoje, tá, pessoal? Hoje é só um papo até quase assim, mais descontraído, com entrevistas e tal, para a gente poder dar um início aí de uma série de conversas com a rede, de seminários sobre o ensino médio, né? Tem uma pergunta muito boa aqui, da Jéssica. Ela fala, é possível enviar sugestões para aprimorar os conteúdos no novo currículo? Por onde? Essa pergunta é ótima, né? Então, o currículo em si, ou seja, quais as habilidades que a gente tem que desenvolver, a gente passou pelo ciclo de construção aí de 2018 a 2020. Né? Então, a gente tem um currículo novo do ensino médio publicado. Tem 400 mil contribuições, etc. Mas, para sair quais habilidades devem ser desenvolvidas e entrar em como ensinar essas habilidades, tem um caminho longo. Né? Então, tem um monte de coisa que precisa desenvolver. Né? Então, tem materiais de apoio, materiais didáticos, né? Tem formações para os professores. E, em cima de todas essas coisas, a gente é mais do que... todas as sugestões e, né, ideias são mais do que bem-vindas. Né? Inclusive, nas próximas semanas, a gente vai ter seminários, inclusive seminários como esse, né? A cada semana a gente vai ter alguns. E, na primeira semana de março... É a primeira de março? A primeira semana de março, a gente vai ter um momento mais específico, né, para contribuição, para a construção dos itinerários. Né? Então, a gente também vai enviar todas essas informações de como contribuir, como os seminários vão acontecer. Então, tudo isso a gente vai comentar um pouquinho nas próximas semanas também. Tá bom? Então, a gente falou da escolha. A Rosângela fala assim, o aluno poderá escolher o itinerário de outra escola? E aí, eu acho que a resposta dessa pergunta ela é a mesma
como é hoje, né? O aluno hoje ele também pode estudar em outra escola, né? A gente matricula os nossos alunos sempre na escola mais perto da casa deles, né? Mas especialmente em cidades maiores, você às vezes tem mais opções de escola de ensino médio, nas escolas estaduais. E aí o aluno pode pedir transferência para uma outra escola. Esse mecanismo, né, da transferência vai continuar existindo, não tem por que não acontecer. Então o aluno pode, sim, começar a estudar numa escola e aí pedir transferência para estudar o itinerário formativo em outra escola, assim como ele pode fazer hoje para estudar o ensino médio regular em outra escola, né? Tinha mais uma pergunta que eu perdi aqui. Tem uma pergunta que é: e para as escolas do noturno e do ensino integral, né, das PEI, elas vão ter também itinerário formativo, aprofundamento? Também vão ter, né? Elas também vão ter esse currículo novo do ensino médio. Mas vão ter no caso da PEI, por exemplo, elas vão ter um número de horas diferentes, né? Então, as horas que eu mostrei aqui nos slides para vocês, elas são as horas pensando na escola do diurno, né, o diurno regular, que é a maior parte das nossas escolas. Mas a escola de tempo integral, né, seja de 7, seja de 9 horas, as duas vão ter ali os seus horários também para dar oportunidade para os alunos aprofundarem, né? Da mesma forma noturno, mas aí também adaptado aos horários do noturno, que são diferentes, tá? Então, esse é um ponto também que eu queria passar. Tem uma questão que eu ia perguntar. Eu pensar assim, Fernando, você, pensando nessas áreas, assim, né, gastronomia, jornalismo, a área da saúde, quais são, para você explorar esses seus interesses ao longo desse ano agora de 2021, que matérias você acha que podem te ajudar a pensar mais sobre essas, por exemplo, você falou de jornalismo que você está mais focado agora, né? Que matérias você acha que podem te ajudar a explorar mais essa questão do jornalismo? Tá sim, tá funcionando, né? Pode falar. Dentro desses itinerários, eu pretendo entrar em linguagens e ciências humanas. Legal. Ciências humanas é mais porque eu gosto mesmo dessa matéria. De história, geografia. Sim. Tá empolgado, então, que esse ano a gente começa a aula de filosofia e sociologia para a primeira série, né? Você já tinha tido aula de filosofia e sociologia? Não. E o que você imagina que possam ser essas aulas, parecidas com história? Nossa, porque eu não tenho ideia do que seja. Vai explorar, então, né? Então, é bom porque esse primeiro ano você vai conhecer um monte de coisas novas, né? Tem várias matérias novas e vai dar tempo de explorar também essas matérias, né? Conhecer os professores e professores dessas matérias, né? Tem todos você vai ter vários novos professores, né? E tem a professora Marli, que vai continuar sendo professora de projeto de vida esse ano, né, professora? Isso mesmo. Eu queria aproveitando, prestando atenção em tudo que você estava falando, quando a gente fala, eu compartilho também os anseios dos professores, por eu ser na rede, e eu penso lá na minha escola, lá no extremo leste, e em outras também. Eu acho que esses itinerários, as oficinas que vão ser criadas, ela vem de acordo com a realidade, lógico, a realidade local, e a estrutura da escola, né? Por exemplo, se a escola está tanto na parte de materiais como na parte física de pessoas, ela vai conseguir atender bastante esses eixos, né, que vão ser esses eixos temáticos aí que vão ser construídos ao longo do novo ensino médio. Então, assim, essa parte estrutural da escola é bem importante também nesse momento aqui também. Acho que cada um vai ter que trabalhar de acordo com a sua realidade, né? E para o professor também é bem interessante no sentido de que ele vai trabalhar na sua especificidade. Eu, como na área de códigos e linguagens, eu vou estar trabalhando dentro da minha especificidade. Então, vou ter que estudar mais, me aprofundar mais, né? Então, isso vai ser bem interessante, levando em consideração com as demais áreas, em conjunto, em discussão, o que a gente vai estar proporcionando para esses jovens, para o alvo maior é atingir os sonhos deles, né? A fim de que eles saiam no mercado de trabalho aí formado em empreendedorismo, em tecnologia, enfim. Eles têm muitos sonhos e eu acho que fica muito perdido e cabe a nós, né, nesse momento, uma grande responsabilidade, todos os professores, mas ao projeto de vida, junto com toda a rede, né, está fazendo esse sonho ser possível.
Muito legal, professora. Esse desafio, né, de ajudar os estudantes no momento, ele é especialmente mais importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem aí várias incertezas. Acho que a escola é um ponto de referência para os nossos alunos sempre, né? Então, as professoras, professores vão poder ocupar esse papel, né, exercer esse papel de realmente ajudar eles a fazerem escolhas. Você acha que, como que você vê esse papel se relacionando com o seu papel como professora, né? Muda muito? É parecido com como era antes? Como que você vê esse papel? No começo é meio confuso, né? Todo mundo, a primeira incerteza que todo mundo também fez essa pergunta, puxa, a gente vai ter menos aulas, mas não, né? Que todo esse novo ensino médio vem de legislação de BNCC. Então, ele tem que estar sendo cumprido. Então, assim, eles vai ter as aulas dele curricular, que faz parte do seu currículo, e algo a mais. É bem bem instigante para o professor, né? Ele, como eu falei, ele vai ter que estudar. E isso é bem interessante, porque isso vai para o aluno, ele do ensino médio. O ensino médio é o último encontro dele com a escola pública. Dali ele tem que ir para o mercado de trabalho. Então, é bem desafiador, né? Deixa eu ver como é que eu me coloco aqui. Você vai estar fazendo parte dessa formação. Isso é muito importante. Isso é o que a gente pensa para esses jovens, né? Eles são o nosso futuro. Então, assim, eles têm muito anseios, muito a parte emocional deles tem que ser muito bem trabalhada, né? Então, isso aqui é bem interessante, isso daí. Então, o professor ele vai ter que trabalhar dentro da sua especificidade e ajudar esse aluno aí a construir esse sonho conforme, né, é o que a gente vem falando e para ao longo da sua carreira mesmo. Com certeza. E é um desafio que é bonito também, né? Ajudar os alunos a ingressarem na carreira, a entenderem esse lugar no mundo, na sociedade. Exatamente. É isso que a gente preza na escola pública, né? Uma escola pública de qualidade. É isso o meu sonho. Acho que talvez é o que eu estou até hoje me movendo até aqui. Então, não só meu, como dos muitos meus colegas, eu tenho certeza que eles compartilham da mesma ideia, do mesmo ideal. A gente, né, tirando todas as nossas mazelas que a gente enfrenta no desafio da profissão, o nosso sonho maior, quanto formador de opinião, é que esses alunos atinjam o seu protagonismo, a gente vê ele bem lá no futuro, ele exercendo sua profissão, ele sendo um cidadão de bem, e ter sido fruto de uma escola pública. Isso, para nós, é muito gratificante, é bem legal. Assim, né, Caetano, falando um pouco lá da nossa escola, ela vem se transformando ao longo dos anos, né? É uma escola periférica que ela vem passando por diversas transformações, onde a gente agora temos laboratório de química, né, bastante material didático disponíveis. Assim, eu estou bem ansiosa e acho que meus colegas também. O que está impedindo, né, é um vírus maior, né, é uma coisa maior que está esse vírus mundial, mas nós vamos torcer aí para a vacina para todos e que a gente volte ao nosso normal aos poucos. Então, assim, é bem interessante. A nossa escola está bem estruturada, a gente está ansioso, o grupo coletivo, em como a gente vai atingir esses alunos, a que projetos, assim, em formas de equipamentos, laboratórios de informática, de química, salas multimídias, todas as salas de aula estão equipadas com data show. Tá? Então, assim, os recursos tecnológicos se faz necessário para todas essas implementações, essas mudanças, graças a Deus, a nossa escola tem. E eu falo isso com propriedade, porque eu faço parte, né, eu sou diretora executiva da PM, então o nosso grupo está sempre participando, uma gestão democrática, isso é muito importante, né? Esse diálogo. É um papel super importante fortalecer a escola, né? Sim, então, assim, essa parte de tecnologia foi um desejo de todo o grupo escolar, né? Porque não tem como, hoje em dia tudo é a tecnologia, né? Então, até mesmo para a gente trabalhar ali dentro, né? Como eu costumo passar para os alunos, eles têm que procurar o próximo no seu espaço, no seu local onde eles estão. Cursos gratuitos, próximo a eles, para que não haja... tenha que haver recursos financeiros deles se locomoverem, que aí já envolve outras questões. Sim. E fica mais difícil. Então, né, a escola tendo todos esses amparados, ela vai poder dar um suporte bem bacana para os seus alunos. Com certeza. Marli, deixa eu tentar responder mais umas perguntinhas aqui do pessoal. A Pro Sandra perguntou assim, mas serão contratados professores de fora da rede?
Não, Pro. A ideia é que são os professores da própria rede do Estado que ministram as aulas do Inova e que vão ministrar as aulas do aprofundamento. São os nossos colegas professores da rede, né? O que a gente tem nos itinerários formativos técnicos, porque exige uma expertise técnica do professor que é diferente, aí a gente tem a parceria com o Centro Paula Souza, né, que também é do governo do Estado de São Paulo, né, é o centro que administra as ETECs e as FATECs, e o que esse centro vai fazer é também ampliar a oferta de cursos para que alguns desses cursos também aconteçam dentro das escolas estaduais, né? Então, a gente também vai ter essa integração aí com os professores do Centro Paula Souza, nos casos em que for ofertada o itinerário técnico. Tá? E aí tem uma pergunta bem bacana da professora Ellen da Cruz. Ela fala assim, e as aulas que o aluno não escolher, ele terá que cursar? Caso não, o Enem será por área do conhecimento também? Então, são duas perguntas importantes, né? Sobre o Enem, e aí tanto o Enem quanto os vestibulares das outras universidades estaduais aqui de São Paulo, né, a USP, Unesp, Unicamp, a gente tem, não só São Paulo, mas os outros estados todos têm conversado com essas instituições para poder fazer exames de ingresso no ensino superior que tenham a ver com esses itinerários formativos, né? Então, as duas coisas andam juntas. Como a implementação do novo ensino médio é gradual, né, então é a turma do Fernando que vai ser a primeira, não vai ser o Enem de agora que vai mudar. O Enem agora vai continuar igual. Mas lá na frente, quando o Fernando estiver saindo do ensino médio, aí ele já vai ver um Enem diferente, um Enem mais próximo desse modelo de aprofundamentos em áreas do conhecimento diferentes. A gente também tem conversado bastante com a USP, com a Unesp, com a Unicamp, para que eles também tenham esses vestibulares, né? Como a lógica, essa lógica, ela vem da lei, né? Então, isso é uma mudança da LDB que gerou a divisão entre formação geral básica e itinerário formativo. Então, tanto o MEC, por meio do INEP, fazendo o Enem, quanto as universidades estaduais aqui em São Paulo vão fazer exames de ingresso que levem em consideração esses itinerários, né? Tem uma pergunta aqui da... Não, essa aqui já foi. Isso, a Procátia. Acho que é Kátia Cristina. A Kátia está perguntando assim, a escola terá que ter um horário diferenciado? Não, Pro, é o mesmo horário da escola, né? Então, a gente teve uma mudança de horário em 2020 por causa da inclusão dos componentes do Inova, né? Então, a gente tinha antes 6 aulas por dia, agora são 7, e aí a gente coloca essa 7ª aula, também inclui as aulas do Inova, mas essa é a única mudança de horário que a gente fez e vai fazer. Cada escola vai organizar a sua grade horária para ofertar esses itinerários formativos da mesma maneira. Lembrando, claro, né, o ensino integral é uma coisa que deve continuar a se expandir, como tem se expandido desde 2012. Né? Então, a cada ano a gente tem mais escolas também em tempo integral. E a Paula, acho que Paula Bassos, perguntou, nós teremos cursos de formação pela EFAP, mostrando toda essa articulação? Seria muito interessante. Sim, teremos curso de formação para os professores da rede sobre o ensino médio, essa articulação, tanto a articulação dentro de uma área do conhecimento, né, que nem eu comentei aqui, na parte geral, quanto a articulação dos itinerários formativos. Né, para os professores darem as aulas dos itinerários, eles vão ter uma formação antes também. E tem uma parte da pergunta, eu respondi a primeira parte, não respondi a segunda, né, da Proellen. Se o aluno, as áreas que o aluno não escolher, então supondo que o Fernando escolha, né, um itinerário de ciências humanas e de linguagens, né, ele vai se aprofundar em ciências humanas e linguagens, pensando no jornalismo, talvez, né, Fernando? As outras matérias você vai continuar tendo que estudar, né? Então, todos os alunos têm a formação geral básica, porque a gente tem que sair do ensino médio com uma formação básica para todo mundo, né, que envolve física, química, biologia, até matemática. E a gente tem formação geral básica na primeira série do ensino médio e também até a terceira série. Tá? Mas o que vai acontecer é que a partir da segunda série você vai começar a se aprofundar, né, e estudar um pouco mais das matérias das áreas que você tiver interesse. Né? Então, a sua grade horária do Fernando vai ser um pouquinho diferente dos colegas que escolherem a área de matemática e ciências da natureza, por exemplo. Né? Você tem colegas que gostam mais de ciências, por exemplo, eles vão para essa área, esse outro itinerário formativo. Tá?
Tinha mais uma. Eu fico parecendo as falas, eu vou perdendo as perguntas aqui. Aí o professor José Barbosa, deve ser, José Barbosa, pergunta, e a disciplina de arte vai ter aprofundamento também? Sim, professor, está dentro do aprofundamento de linguagens, né? Então, Fernando, quando fizer o aprofundamento de linguagens, se esse for o aprofundamento que você for escolher, você vai ter aulas de língua portuguesa, de arte, de educação física, de inglês também, que é uma matéria que a gente estava falando que você gostou bastante, né? Então, a arte também está incluído dentro dos itinerários formativos. Legal falar, né, Caetano, quando você olha aí, só que veio um pensamento Sim. aqui, que estudando, né, lendo também, isso também é notório, todo mundo sabe. A evasão, né, do ensino médio. Muitos alunos, eles não concluem, eles não vão até o 3º ano do ensino médio. Por quê? Por não fazer sentido e significado com a vida real deles, com o que eles estudam na escola. Então, eu acredito que essa nova proposta do ensino médio vai mudar vai fazer essa transformação, né? Vai ter que ter sentido e significado para esse aluno para o longo da sua vida aí. Então, isso é bem interessante, né? A gente tem visto muito isso nas eletivas também, né? Isso. De as escolas trazerem cada vez mais elementos para os alunos estudarem que tem a ver com o que faz sentido para a vida deles, o que eles querem, né? Então, fazer essa conexão, né? Entre o sentido da escola, com o que eles vivem e o que eles almejam ao sonho deles, né? Isso é primordial, né? Muito bacana e a gente espera conseguir chegar lá. Sim. A Pro Eliana, ela pergunta assim, o aluno da escola regular ficará mais tempo na escola? Não, Pro, a escola continua tendo a mesma grade, a mesma carga horária, né, a regular. O que eu falei é que desde 2012 o Estado de São Paulo amplia o programa de ensino integral, né? Então, tem o Plano Estadual de Educação prevê isso, né? A Lei do Plano Estadual de Educação prevê isso, até a própria LDB prevê a expansão da carga horária, vamos dizer assim, progressiva, tá? Mas esse movimento de ampliação da carga horária, ele acontece a seu tempo, né? Então, a gente vai aos pouquinhos, as escolas vão fazendo adesão para virarem do parte do PEI, né? Vai ter adesão de novo esse ano para as escolas que quiserem, e a gente vai trazendo essas escolas para o PEI conforme elas vão aderindo. O que a gente está falando aqui de novo ensino médio se aplica para todas as escolas de ensino médio, né? Então, todas as escolas, sejam elas de carga regular, seja de carga integral, vão ter o novo ensino médio, né? Então, é igual ao Inova, né? O Inova a gente pôs para todos os estudantes os componentes de eletiva, projeto de vida e tecnologia e inovação, né? Então, isso vai servir para todos os estudantes. Aí a Pro Cristina pergunta, os itinerários formativos serão sempre nas segundas e terceiras séries ou só para essa turma que está iniciando em 2021? Não, Pro, a ideia é que uma vez que comece com a turma do Fernando, todas as outras tenham, né? Então, essa é a estrutura do nosso ensino médio aqui vai ser, né, a estrutura do ensino médio em São Paulo. Então, você tem o primeiro ano geral, totalmente geral, com as disciplinas do Inova, em que o aluno vai aprendendo como ele vai fazer essa escolha, vai ver quais itinerários estão disponíveis. Na segunda, ele faz a escolha, e na segunda série ele continua estudando a formação geral básica, mas ele já começa a ter parte da sua jornada dedicada para aquilo que ele se aprofundou, né, para aquilo que ele decidiu se aprofundar. E aí, na terceira série, ele aprofunda mais um pouquinho. A próxima turma, depois, quem está no 9º ano hoje, né, em 2021, os alunos que estão hoje no 9º ano do fundamental, o ano que vem eles vão estar na primeira série do médio e eles vão percorrer o mesmo caminho do Fernando. Primeira série, geral, só formação geral, durante as aulas de projeto de vida vão aprendendo sobre os itinerários formativos, fazem alguma escolha e depois, na segunda série, começam a aprofundar e na terceira série continuam aprofundando, tá? Então, não é só em 2021. Né? A gente começa com a turma do Fernando, mas a gente continua dessa forma, né? E aí tem uma pergunta que sempre fazem, acho que... já ia falar. Sempre fazem, a Cibele perguntou aqui, se durante a jornada, vamos supor que o Fernando começa a estudar mais na área de linguagens e
e humanas, né? E aí a Procibele pergunta assim, se ao longo da jornada o aluno perceber que quer trocar de itinerário, é permitido? Fernando, já te adianto, você vai mudar de ideia muitas vezes ao longo do ensino médio. Tá tudo bem. A gente, às vezes, faz uma escolha e depois muda, e não tem problema, né, Marli? Quantas vezes a gente até fazer a faculdade, a gente não mudou de trajetória, né? Sim, sim. E tá tudo bem. O que acontece você vai fazer uma primeira escolha, né, começar um aprofundamento, e daí, se comecei a estudar, eu achei que eu queria jornalismo, estava indo mais para aqui humanas e linguagens, mas vi que não é isso. Realmente a minha coisa é para a área da saúde, eu quero ser médico, tá? Então eu vou estudar ciências. Tá bom. Então, de um semestre para o outro, você pode trocar, né? Então, no segundo semestre do ano que vem, você já vai poder... não, eu quero no itinerário formativo de ciências da natureza, né? E aí você junta e vai para a turma de ciências da natureza. O importante é eles saírem com foco, né? Que Isso. é isso que não acontece hoje em dia, né? Então, eles vão estar tendo essa vivência, né? Vai ser bem interessante para eles, para o mercado de trabalho mesmo. E eu costumo dizer que ele só vai aprender a escolher escolhendo, fazendo escolhas. Exatamente. Né? Então, faz parte. Até ele descobrir esse foco, né, aquilo que ele quer se focar, tudo bem. Eles são adolescentes, eles têm que poder experimentar algumas coisas, né, alguns itinerários, entende como é o itinerário, e se aquilo faz parte do seu projeto de vida, segue nele. Viver esse sonho, né? E vive esse sonho, segue em frente para a gente poder construir alunos que estejam mais conectados aí com o futuro, né? Enfim. A Rosânia, né? Rosânia, ou Rosani, ela pergunta, quantos itinerários a escola deverá oferecer por série? Né? Assim, vai depender do tamanho da escola. Se a escola tem muitas turmas, ela vai poder ofertar mais itinerários, porque ela é uma escola maior, ela tem mais professores, ela tem mais salas de aula. Se a escola é uma escola bem pequena, ela vai ofertar menos itinerários, porque ela vai ter menos espaços, menos alunos, etc. O que a gente tem é que todas as nossas escolas vão ofertar pelo menos 2 itinerários, né? Então, pelo menos, você pode, por exemplo, pensar assim, vou ter um itinerário de ciências humanas e linguagens e outro itinerário de ciências da natureza e matemática. Né? Aí todos os professores têm suas aulas e os alunos têm aí 2 grandes escolhas para fazer, para poder seguir. As escolas que são maiores vão poder ter outras opções aí para os alunos. Né? Tem escolas que vão ter a opção do técnico também. Né? Tudo depende aí da realidade local ali daquela escola, tá bom? Pessoal, a gente tem mais uns pouquinhos minutinhos, mas eu queria voltar aqui para os nossos convidados. Se tem alguma coisa que vocês queiram falar, ou da sua expectativa, Fernando, sei que o Fernando acabou de entrar no ensino médio, né? Não está nem uma semana. Mas você já teve a sua primeira experiência de estúdio, gravando, transmitindo. O que você quer deixar uma mensagem final, falar um pouquinho sobre o ensino médio? O que você tem pensado? Ou outra coisa também, fica à vontade. Não, só agradecer a minha professora Marli por ter me chamado e agradecer por estar aqui também. Legal, maravilha. E professora, tem mais algum ponto que você quer falar? Não, é bem interessante tudo isso que foi colocado. Acho que a gente tem que viver mais do que nunca um dia de cada vez, construindo junto com toda a rede, né? Os problemas, as dúvidas, as incertezas vão sempre surgir, mas como os alunos a gente também não pode deixar para lá o nosso sonho, que é o que eu acredito numa escola pública de qualidade, o que a gente puder estar ofertando dentro das nossas possibilidades. Volto a dizer aqui, né? Tirando as nossas mazelas, eles estão lá sempre esperando de nós, né? Eles estão sempre lá com aquele olhar, esperando e agora, principalmente no projeto de vida. E eu, assim como educação física, uma área de muita corporeidade, está sempre próximos aos alunos, eu sempre notei tudo isso, né? Foi isso um atrativo que me trouxe a estar lecionando um projeto de vida. Então, assim, vamos juntos construir, viver um dia de cada vez, acreditando, e eu torço que tudo vai dar certo. Quero agradecer aqui o convite, imensamente, muito bacana estar aqui, mandar um beijo, um abraço para o pessoal lá da minha escola, muito bacana estar aqui representando eles, né, estar falando um pouco da nossa escola, da nossa realidade,
E é isso. Obrigado, viu, Gustavo, por tudo, também pelo convite. Professora, Fernanda, eu que agradeço muito. Obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que, assim, de novo, foi uma primeira conversa desse formato que a gente teve aqui, né, trazendo uma professora, um aluno, e a gente vai ter outras como essa, né? Então, a gente vai continuar falando sobre o ensino médio, falando sobre as expectativas dos nossos alunos, o que eles têm pela frente, né? Todos os outros Fernandos que tem por aí, que têm vontade de estudar mais jornalismo, gastronomia, medicina e outras coisas, direito, engenharia, todas as possibilidades de atuação na sociedade, a gente tem que trazer como possibilidade para os nossos alunos aprenderem. Bom, a gente fica por aqui, a gente tem agora uma fala bem bacana sobre outro tema, e espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar esse vídeo gravado e depois disponível para quem quiser, e deve continuar fazendo outras lives também nesse horário do almoço, como adicional, né, para quem quiser dividir esse tempinho aí do almoço com a gente. Então, sempre bem-vindos, e é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.